temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje, dia 31 de janeiro de 2021, o primeiro mês do ano está indo. Nós vamos ter uma celebração com muitas músicas tradicionais, hinos do inário, cânticos mais contemporâneos. Vamos usar muitas músicas da internet que foram sugeridas por pessoas que assistem e gostam de participar, dando sugestões para o nosso culto. A mensagem também vai ser tirada da internet, vai ser uma mensagem especial e a gente espera que você se sinta edificado e sinta desejo depois de compartilhar esse link com outras pessoas. Vamos nos preparar já ouvindo um coral americano cantando uma das nossas mais tradicionais canções de louvor ao Senhor. Louvemos a Ele. All creatures of thy kind and keep.
amados irmãos, mais uma vez estamos na presença do Senhor e queremos invocar o santo e glorioso nome do Senhor neste lugar, na nossa vida, nos nossos lares e também nos nossos corações. Agradecemos o privilégio de poder entrar no seu lar e poder compartilhar esse momento especial com todas as famílias que estão sintonizados na mesma fé. No Salmo 24, verso de número 9, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Que o Rei da Glória possa entrar nas nossas vidas e também nos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, como igreja reunida diante da Tua santa presença, queremos, ó Deus, consagrar nossas vidas, queremos, ó Pai, exaltar a Ti com a sinceridade dos nossos corações. Receba, ó Pai, este culto, esta adoração, como expressão sincera do nosso louvor e nos abençoe e nos edifique. Fortaleça o Teu povo e que o Senhor possa atentar para tudo aquilo que iremos manifestar com a nossa maneira de celebrar a Ti. E em resposta, que o Senhor possa falar aos nossos corações, através das leituras, através, ó Pai, da ministração da palavra. Oramos agradecidos por tudo, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Vamos todos juntos celebrar ao Senhor, o Rei da Glória.
A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o momento da contrição, é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus, mostrando a Ele os nossos pecados e o nosso desejo sincero de consertar o caminho, de acertar o alvo, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Se em algum momento ofendemos alguém ou alguém nos ofendeu, essa é a oportunidade de receber o perdão de Deus e de estar demonstrando esse mesmo perdão para outras pessoas, porque foi para isso que nós fomos chamados. Por isso, eu deixo para os irmãos 2 versículos que se encontram no profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 31 e 32, que diz assim: Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredirdes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, um Deus que nos ama e que nos salva. Senhor, Deus de amor, Deus de paz, nos colocamos diante de Ti com o nosso coração contrito, reconhecendo, Senhor Deus, que muitas vezes pecamos por pensamento, palavras e ações. Por isso, Senhor Deus, nós queremos declarar nesse momento que dependemos de Ti para sair desse estado de pecado, para não cometer mais, para alcançar, Senhor Deus, santidade, para alcançar, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo de uma forma mais íntegra, mais completa, mais suficiente a nós. Por isso, Senhor Deus, inclina os teus ouvidos para ouvir o clamor do teu povo, porque nós estamos nesse momento, ó Pai, dizendo que dependemos de Ti, necessitamos, ó Pai, ser lavados por Ti. Tira de nós, Senhor Deus, toda sujeira, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos impede, ó Pai, de ter mais comunhão contigo, de Te amar mais, de aumentar a nossa fé. Tira tudo, Senhor Deus, que impede, ó Pai, o nosso espírito de ir para um outro nível, algo mais próximo a Ti. Seja, Senhor Deus, conosco. Venha, Senhor Deus, tocar nos nossos corações, venha nos limpar, venha nos purificar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Nesse momento que nós acabamos de fazer a nossa oração com um coração sincero e contrito, porque sabemos que o nosso Deus não há de nos rejeitar, eu deixo para os irmãos um versículo que se encontra em Isaías capítulo 43, versículo 25, que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É assim que o nosso Deus age, quando nos colocamos diante dele com sinceridade no coração, não com remorso, mas com um real desejo de mudar, de sair desse estado de rebelião e ter realmente uma conciliação, porque servimos a um Deus que é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, tira o meu e o seu pecado. Por isso, em nome de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, eu declaro que os meus pecados estão perdoados. Amém? Por isso, podemos continuar glorificando o nome do nosso Deus.
Amém, irmãos? Encerrado o nosso momento de contrição, de arrependimento, de perdão, nós vamos ter o nosso momento de louvor. Primeiro nós vamos cantar com Vencedores por Cristo, Salmo 84. Depois um grupo de irmãos da Igreja Luterana vão cantar para nós a versão que eles têm do hino que nós cantamos com o nome de Louvai a Deus, soberano Senhor do que é feito. Eles têm mais estrofes, a gente vai poder cantar junto porque tem a legenda. Depois nós vamos ouvir um testemunho de um garoto muito bacana que vai ser muito edificante para nós e vamos conhecer, através do Coral Carisma, a história da compositora do hino que a gente canta muito nas nossas igrejas, Que Segurança Tenho em Jesus. Logo depois desse momento de louvor, nós vamos ser edificados com a palavra de Deus. Vamos então louvar o Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Alma bendize o Senhor poderoso da glória, guarda as 1000 bênçãos e graças em tua mente.
que te guardou, como a ti mesmo agradou, com mão bondosa paterna. Alma bendize o Senhor que te deu existência, vida e saúde conserva por sua clemência. De quanta dor Ele, teu Pai e Senhor, livra-te em mal e carência. Alma bendize o Senhor do qual tens recebido graças e bênçãos do céu por amor desmedido. Deves lembrar do que o Senhor pode dar e o que te foi concedido. Alma bendize o Senhor pelo amor infinito, por todo o povo fiel Ele seja bendito. É tua luz, mesmo nas trevas da cruz, graça concede ao aflito. A paz do Senhor, igreja. O testemunho que eu vou falar hoje, ele foi uma coisa que me provou mesmo que Deus é real. Por causa que tem muita gente que vem na igreja, adora a Deus, levanta a mão, mas não sente nada, sabe? Só vai levando, entendeu? E uma hora eu cheguei a acreditar nisso, que Deus ele não existia, mas Deus existe sim. E esse testemunho que eu vou falar prova que ele existe. Eu estava voltando de van junto com o meu amigo e uma outra amiga minha. Eles eram irmãos. E eles estavam meio tristes. Aí eles vieram falar comigo e eles falaram: João, eu estou muito triste por causa que meu pai e minha mãe, eles fumam, eles bebem e o meu pai ele tá com um problema no pulmão. Naquela hora eu cheguei a pensar que eu não ia conseguir falar certo com eles, que eu não seria a pessoa certa para falar. E aí eu falei: nossa, cara, que situação, e tentei mudar de assunto. Mas aí Deus falou para mim: ó, o que ele vai falar para você é muito importante e isso vai te ajudar a lembrar que eu sou o seu Deus. Então, ele falou: eu queria saber se, você pode fazer uma oração por mim, porque você disse que é evangélico, né? Naquele momento eu falei: eu sei uma coisa que pode resolver isso, pode tirar essa tristeza e pode curar o seu pai. E ele falou: o que é isso? Eu falei: você quer aceitar Jesus? Naquela hora, os dois viraram para mim e falaram: como é que é isso? Eu não entendo muito bem. Depois de explicar que o quanto Deus ama eles e não importa o que eles façam, o amor de Deus sempre vai ser infinito por todos nós, eles falaram: eu quero isso para minha vida. Eu orei por eles e no outro dia, semana que vem, eu cheguei na van, falei com eles e ele falou: João, meu pai foi curado. Naquela hora ele falou pra mim, eu falei do amor de Jesus pro meu pai. Ele começou a chorar e ele viu que ele não queria mais isso. E agora meu pai não fuma mais, minha mãe não fuma mais, eles não bebem. Depois disso, eu nunca mais cheguei a pensar
se Deus existe, por causa que agora eu tenho a certeza que Ele existe, que Ele pode curar, que Ele pode mover montanhas para encontrar ovelhas perdidas que precisam de ajuda. Você que está com tristeza, que está se sentindo com depressão, que sente um vazio no coração, olha, meu coração começou até a bater mais forte agora. Tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando. Você que está muito triste, quando você chegar em casa, você vai dizer oi pro seu pai, pra sua mãe, quem tá lá junto com você, ou se você morar sozinho, você vai dizer oi pra Deus de novo. Você vai entrar no seu quarto e você vai ajoelhar na sua cama e você vai falar com Ele, porque eu sei que Ele tem alguma coisa para falar com você. Eu agradeço a oportunidade. Como a Alessia explicou, essas canções foram escritas há muito tempo. Essa que nós vamos cantar agora foi escrita por Fanny Crosby, nascida em Nova York, que tem uma história fantástica. Acho que quando a gente entende quem escreveu a letra, né, a gente canta diferente, não é verdade? E quando eu li sobre a história dessa mulher, eu fiquei impactada. Porque logo depois do nascimento, pouco tempo depois, o pai dela faleceu. Quando ela tinha quase ainda 2 meses de idade, ou seja, era uma bebezinha, deu uma infecção muito forte nos olhos dela. E os pais levaram para um oftalmologista da cidade e não tinha, o oftalmologista não estava naquele momento. Então ela foi atendida por um outro médico que pediu para os pais passarem uma pasta de mostarda quente nos olhos dela. Isso foi feito e foi daí que veio a cegueira, de um erro médico. Ainda assim, ou seja, sem enxergar, ela sempre, através da avó que lia a Bíblia para ela todos os dias, por horas e horas, ela decorava os versículos. Ela decorava os versículos e, através dos versículos que ela decorava, ela escrevia poemas e muitos desses poemas se transformaram em hinos. Para vocês terem ideia, Fanny Crosby escreveu mais de 9.000 hinos e se tornou a escritora de hinos mais famosa nos Estados Unidos e chegou a conhecer 5 presidentes americanos. E ela diz uma frase que eu acho fantástica e faço questão de lê-las a vocês. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos, tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. Glória a Deus. Você ama o Senhor? Ela escreve: que segurança, sou de Jesus e já desfruto o brilho da luz. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre, ardente louvor.
Amém, irmãos. Nesse momento do culto, a gente costuma passar a palavra para um pastor do nosso presbitério ou algum outro pastor da IPU ou convidado. Mas hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos ouvir um jovem chamado Breno Oliveira, da Assembleia de Deus, lá do Nordeste, que tem um ministério muito grande de edificação através da internet. Nós ouvimos uma mensagem dele e achamos tão edificante que resolvemos compartilhá-la. A mensagem dele vai funcionar como a pregação do dia de hoje. Com certeza, se você ouvir com atenção, você talvez até já tenha recebido esse vídeo aí pelo WhatsApp, na internet, mas se você ouvir com atenção, com certeza Deus pode falar alguma coisa bacana para você. Vamos ouvir então o Breno Oliveira e logo depois a gente continua louvando e continua com o nosso culto. Ouçamos então a mensagem do Senhor através do Breno Oliveira. Repare bem, há uns anos atrás eu recebi um convite para poder ir pregar num evento de jovens. E logo que eu recebi aquele convite, na mesma hora, imediatamente, o Espírito Santo me direcionou sobre o que pregar naquela ocasião. Ele me mandou falar a respeito da viúva de Naim. Aí, meu irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Diante do direcionamento, eu fui estudar, a respeito do texto. Essa mulher já tinha enterrado o marido, claro, é viúva. E a narrativa bíblica sobre ela diz que quando Jesus foi encontrar com ela estava a caminho do cemitério pela segunda vez. Agora, para poder sepultar o seu filho, o único filho que ela tinha. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou o menino. Aí eu comecei a pesquisar, analisar o texto, aprender sobre o contexto, e Deus foi conversando comigo. Espia só. Naquela época a sociedade funcionava debaixo de uma construção patriarcal muito rigorosa. As mulheres não tinham vez e nem tinham voz. As mulheres eram ensinadas que sem um homem elas não seriam ninguém. Elas cresciam debaixo da ideia de que dependiam do homem. Eu dependo do homem. Era isso que tinha dentro da cabeça das mulheres naquela época. Enquanto filhas, elas pensavam, ai de mim se não fosse meu pai. Enquanto esposas pensavam, ai de mim se não fosse o meu marido. A coisa era tão extrema que quando acontecia de um marido falecer, a mulher era considerada de sorte se o marido falecido tivesse deixado pelo menos um filho do sexo masculino. Porque se tivesse deixado uma menina também, já não tinha a mesma relevância. E no caso da viúva de Naim, o negócio é grave porque ela perdeu o marido e o único filho que ela tem, o único homem que lhe restou em sua vida, ela está indo enterrar também. Como mulher criada debaixo daquelas ideias, dentro daquela sociedade, ela está dilacerada, porque todas as suas fontes de dependência se foram. Considerando o contexto em que vivia, considerando a ideologia social, com toda certeza, aquela mulher estava pensando, ai de mim, porque toda a minha vida dependia deles e eles não estão mais aqui. E lá vai a mulher chorando, mais uma vez, a caminho do cemitério. O corpo do filho dela no caixão, o pessoal carregando, um desespero. E ela toda arrebentada, toda angustiada, se sentindo um nada. Aí de repente Jesus aparece diante do cortejo, manda parar tudo, se dirige até aquela mulher e diz para ela, não chore não. Agora como é que diz para uma mulher numa situação dessa não chorar? E na verdade essa situação não era para trazer mais dor. Dessa vez, essa situação é para trazer uma lição. Depois que Jesus diz para que ela não chore, ele fala com o morto e o morto ressuscita. Aí a Bíblia diz que Jesus tomou o menino ressuscitado pela mão, tirou de dentro do caixão e devolveu a ela. Repare bem, naquele dia, a graça de Deus desconstruiu uma ideia e construiu outra na mente e no coração daquela mulher. Antes ela pensava, ai de mim se não fosse meu pai, ai de mim se não fosse meu marido, ai de mim se não fosse meu filho, ai de mim se não fossem os homens na minha vida. Aí Jesus aparece se revelando de uma forma extraordinária, operando um milagre assustador. E agora eu vejo ela pensando, ai de mim se não fosse a presença de Jesus, ai de mim se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia dele. Jesus chegou para poder organizar a mente daquela mulher e colocar um equívoco no chão. Nas entrelinhas do milagre eu vejo Jesus dizendo, epa, dos homens você precisa, mas é de mim que você depende. Precisar é diferente de depender. Não confunda as coisas não. Você precisa do seu marido, mas é de mim que você depende. Você precisa do seu filho, mas a sua fonte de dependência sou eu. Você precisa de amigos, mas se te rejeitarem, se te traírem, se te decepcionarem, você depende de mim. E eu sou seu amigo de todas as horas. Você não vai morrer por causa da ausência de alguém amado que partiu. Você não vai morrer de dor, nem de solidão. Tampouco vai afundar no mar da depressão por causa da partida de alguém, por causa de rompimento.
de quebra de aliança, de traição, abandono das pessoas você precisa, mas é de Deus que a sua vida depende. E o nosso problema é que a gente faz confusão a respeito disso. A gente se comporta como se a gente dependesse das coisas e das pessoas. Aí, quando alguma coisa ou alguém nos falta, tem gente que perde até o prazer de viver. A mulher de Jó é um exemplo dessa confusão que a gente faz. Quando ela perdeu coisas e pessoas, ela não aguentou, virou para Jó e disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Porque na cabeça dela viver sem certas coisas e sem certas pessoas não valia a pena. Mas em contrapartida, Jó disse: como fala uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Você aceitou o bem com prazer e o mal você não pode aceitar. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, ó, nas entrelinhas do que Jó diz, eu vejo ele dizendo: mulher, das coisas, das pessoas, a gente precisa. Mas a nossa vida depende mesmo, é de Deus. Agora deixa eu contar aqui um testemunho pessoal. Eu precisava fazer esse resumo da pregação daquele dia, para poder você entender o testemunho na essência. Eu lia o texto, estudava o texto, refletia sobre o texto, para poder falar no evento, né? E Jesus ia conversando comigo. É de mim que você depende. Ao perder coisas, ao perder pessoas, não se desestabilize ao ponto de perder toda a noção, todo o equilíbrio. Lembre e nunca se esqueça que eu sou a sua fonte de dependência. O Espírito de Deus me dizia: é isso que você vai pregar no evento. Aí, um dia antes de eu viajar para poder ir pregar, eu fui arrumar a minha mala, né? Peguei minhas vestes, uma beca de respeito para poder realçar minha elegância, que já me ocorre naturalmente, graças a Deus. Mas na hora que eu fui pegar meu sapato para poder colocar na mala, o único sapato que eu tinha na época, o bicho estava descolando, que estava com um buraco medonho debaixo. Eu colava e ele descolava. Eu colava e ele descolava. A cola acabou e o bicho estava lá com a bocona aberta. E eu pensei: misericórdia, deu ruim. Mas aquela palavra não saía da minha cabeça e eu estava recebendo de Deus a mensagem: é de mim que você depende. Deus falava comigo o tempo inteiro. As coisas e das pessoas você precisa, mas a sua fonte de dependência sou eu. E eu estava arrumando a mala por volta das 10 da manhã do dia anterior da viagem. E eu preocupei, né? Porque do jeito que o sapato estava descolando, eu corria o risco de perder a sola caso eu calçasse aquilo. Passar vergonha, entendeu? Um pedaço do sapato ficar pelo chão mesmo. Eu não tinha dinheiro para poder comprar outro. O evento era importante. Eu pensei: vou passar vergonha. O que foi que eu fiz? Não tinha nada que eu pudesse fazer a não ser orar. Eu comecei a orar e eu pedi a Deus um sapato novo. E eu orava com o sapato na mão, como se estivesse mostrando para Deus assim: Senhor, olha para aqui, o tamanho do buraco que está nesse sapato, meu pai. Me dê outro, não deixe teu servo passar vergonha não. Eu pedi um sapato, pedi a Deus. E enquanto isso, eu seguia meditando no texto sagrado. A preocupação com o sapato que ia se rasgando não era maior do que o peso de glória da palavra que Deus estava me revelando para poder eu pregar lá no dia do evento. Eu ouvia o tempo inteiro o Espírito de Deus dizendo: é de mim que você depende. E vá dizer isso ao meu povo, vá dizer isso à minha igreja, porque tem muita gente equivocada. Aí, por volta das 10h30 da manhã, eu encerrei minha oração. Quando foi mais ou menos meio-dia, o celular tocou. Era uma irmã da igreja, uma mulher de oração. E ela disse assim: Breno, tem como você vir aqui em casa? Eu digo: é agora. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ela começou a me dizer: ontem, quando eu estava orando, Deus me deu uma visão. Eu via você descalço e via um par de sapatos na sua frente. Aí ela seguiu dizendo, mas eu não entendi e deixei aquilo para lá. Só que eu estava aqui em casa hoje de manhã lavando os pratos e eu tive a visão de novo. Eu via você descalço e um par de sapato na sua frente. Aí eu perguntei a Deus o que era que aquilo queria dizer e Deus falou comigo: minha filha, meu filho está precisando de um sapato novo, compre e dê a ele. Minha gente, eu orei na sexta-feira e na quinta-feira, um dia antes de eu orar, um dia antes de eu me dar conta do sapato que estava se rasgando, Deus já estava cuidando da resposta de uma oração que eu ainda ia fazer. Aí eu me lembro dos Salmos, número 139, o verso 4. O salmista disse que antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já sabe o que é que a gente vai dizer. Eu orei na sexta-feira
mas Deus já tinha falado com ela na quinta e sábado, no dia de eu viajar de manhã cedo, eu estava colocando um sapato novo dentro da mala para poder chegar elegante no evento, não passar vergonha. E Deus naquele dia falou comigo e me marcou de uma forma profunda. Acima de tudo aquilo quanto eu preciso, está o Deus de quem eu dependo. Pode até nos faltar em alguns momentos aquilo que a gente precisa, mas o Deus do qual dependemos sempre cuidará de nós. E Ele olha por nós nos detalhes. Então, meu irmão, minha irmã, não fique atordoado, desesperado, angustiado, pensando até em morte por causa do que você perdeu, ou por causa daquilo que lhe falta, porque você não tem o que você precisa. Porque aquele de quem você depende cuida da sua vida com muito esmero. E eu queria deixar esse testemunho registrado aqui. Obrigado pela atenção, vou apresentar, acabou. Deus abençoe e ilumine. Malhemos a palavra e voltemos para casa. Oh, graças a Deus, caminhadazinha boa.
Nesse momento do nosso culto online é um momento de intercessão, é o momento de interceder por aqueles que precisam de orações, interceder por um irmão, por um amigo. E essas intercessões não são apenas petições, mas também são agradecimentos por aqueles que tiveram oportunidade de completar mais um ano de vida, por aqueles que estão no leito de um hospital, mas que estão se recuperando, por aqueles que perderam o emprego, mas que mantêm a esperança de que Deus vai continuar dando o seu sustento até conseguir um outro. E por isso nós intercedemos. E por isso o Espírito Santo nos ensina a interceder, porque Ele também intercede por nós.
E Ele nos chama a sermos também cooperadores nesse momento tão importante, que é o momento de interceder. É o momento da gente esquecer dos nossos problemas e lembrar dos nossos irmãos. Como alguns filósofos falam, né? Aquela pessoa que está ferida, mas que está cuidando de outro que também está ferido, né? E então a gente se coloca à disposição de Deus para interceder, para clamar pelos nossos irmãos, e a gente também tem a certeza que eles também estão intercedendo por nós. Por isso, vamos estar deixando nesse momento para os irmãos Êxodo, capítulo 33, no versículo 19, que diz assim: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Assim é o nosso Deus, é a sua essência. Ele é misericordioso, ele se compadece de todos aqueles que estão enfraquecidos e totalmente dependentes dele. Vamos nos colocar como dependentes do nosso Deus nesse momento. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor, Deus de amor, Deus de paz, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para agradecer. Agradecer, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu representa na nossa vida. Te agradecer, Senhor Deus, porque se nós estamos, Senhor Deus, vivos, ou se nós caminhamos, se nós somos o que somos, é porque nós dependemos de Ti. E sabemos, Senhor Deus, que essa dependência é necessária. Senhor Deus de amor, colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas necessidades. Coloco diante de Ti, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que precisam do Teu auxílio, precisam do Teu conselho, precisam da Tua benignidade. Vá de encontro, Senhor Deus, a cada um que está no leito de hospital, aquele que está saindo do leito de hospital, retornando para casa, retornando para as suas funções, para a sua família, ó Pai, revivendo, Senhor Deus, ou colocando a sua vida novamente no eixo. Seja, Senhor Deus, com essas pessoas, ó Pai, com esses irmãos. Abençoe, Senhor Deus, e abra caminhos, ó Pai, portas para aqueles que estiverem desempregados. Senhor Deus, também coloco diante de Ti, ó Pai, aquele que estiver aflito, aquele que estiver acometido por alguma patologia, por algum medo, receio, ó Pai. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Vá trabalhando nos corações e nas mentes de cada irmão, ó Pai, que está duvidoso, temeroso, enfraquecido, decepcionado, amargurado. Senhor Deus, são tantos sentimentos negativos que são colocados sobre nós ao longo da semana, e nós estamos colocando aqui diante do Teu altar, ó Pai, para que Tu venha estar nos curando, para que Tu venha estar sanando, para que Tu venha estar tratando, ó Pai. Assim, Senhor Deus, como o oleiro trabalha, Senhor Deus, o barro, venha trabalhar em nossas vidas, porque aonde iremos, Senhor Deus, se não for a Ti? A quem recorreremos, ó Pai, se sabemos que só Tu é a rocha que nos salva? Por isso, Senhor Deus, inclina os Teus ouvidos para ouvir o clamor do Teu povo. Venha nos atender de acordo com as nossas necessidades, mas também nos ajude a compreender a Tua vontade e a Tua ação e aceitar, ó Pai. Porque muitas vezes, Senhor Deus, Tu nos responde de uma forma que o nosso coração não quer, mas que nós possamos ser obedientes e possamos ser sustentados por Ti, porque sabemos, Senhor Deus, que a Tua vontade em nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós cremos que Tu estás agindo, é em nome de Jesus que nós dizemos amém e amém. Ali Tu
morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Mais uma vez, irmãos, nós celebramos ao Rei da Glória e retornamos aos nossos afazeres, a tudo aquilo que faz parte da nossa rotina de vida, mas que a paz do Senhor permaneça na nossa vida, nos dando aquela tranquilidade que precisamos todos ter para enfrentar todas as adversidades da vida.
A palavra de Deus lá no Salmo do número 4, verso 8, assim nos diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E é na segurança do Senhor que nós vamos nos despedir na bênção de Deus. Recebamos, portanto, a bênção. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o nosso Pai, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo, que repouse em nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas igrejas, na nossa nação, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe e nos dê a paz. Amém, irmãos? Assim a gente termina a nossa celebração de hoje. Espero que vocês tenham se sentido edificado e que sinta o desejo de compartilhar o link desse culto que tem no YouTube, no Facebook, para seus amigos, seus parentes, para que eles possam assistir durante a semana, às vezes num momento de que a pessoa está em casa sozinha, em vez de assistir um programa de televisão, assistir um vídeo, ela pode assistir esse culto e ser tocada pela mensagem. Antes de terminar, eu queria me lembrar de um texto do livro de Jó, lá no último capítulo, quando está escrito assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Nós temos aqui constantemente orado pelo Brasil, pelos nossos enfermos, pelos nossos desempregados, mas eu recebi um vídeo essa semana de Portugal e me fez pensar que a gente precisa orar também por outros países. Portugal vive um momento muito difícil em relação à Covid, são mais de 700 mil pessoas contaminadas, 12 mil mortos, e 12 mil mortos pode parecer muito pouco em relação aos números do Brasil, né? Pode parecer muito pouco, né? Mas, na verdade, Portugal tem 12 milhões de habitantes, né? Portugal é menor do que o estado do Rio de Janeiro em termos de população. Então, 12 mil mortos lá é um número proporcionalmente muito grande. O estado de Portugal novamente está sofrendo lockdown, está havendo uma série de medidas do governo para tentar conter a pandemia. E eu queria então que a gente terminasse a nossa celebração de hoje nos lembrando de Portugal. Esse vídeo foi enviado para nós pela presbítera Miriam, né, nossa irmã de Acari, que está morando lá em Portugal com o esposo Rômulo, participa algumas vezes do culto conosco. E a gente vendo, esse vídeo foi filmado logo no começo da epidemia, né, em março do ano passado. É o início da preparação para combater a doença, para tratar das pessoas. E é uma música muito bonita. Eu gostaria então que a gente terminasse a nossa celebração de hoje se lembrando de Portugal, orando por Portugal. E quem sabe acontece conosco o que aconteceu com Jó. Mudou o Senhor a sorte dos brasileiros quando esses passaram a orar pelos portugueses. Vamos terminar então assistindo esse vídeo e nos lembrando e assumindo o compromisso de orar não só pelos irmãos de Portugal, mas de outros lugares que estão enfrentando como nós essa terrível pandemia. Deus te abençoe, até semana que vem, se Ele permitir. Amém. O dia de nascer, rasgar a escuridão, fazer o sol amanhecer ao som da canção.
e a alma libertar. Mil fogos ardem sem se ver na luz do nosso olhar, na luz do nosso olhar. Um dia de se ouvir o cântico final, porque afinal falta cumprir o amor.